Então, apresentaram para nós essa sociedade. Não foi Deus quem criou a sociedade desse jeito. Foi um sistema detentor do poder, que a gente chamava lá atrás da burguesia, que detém o poder nas mãos, que é a quantidade mínima de pessoas, que faz com que a gente trabalhe para o sistema rodar. Agora, o dia que o ser humano fala, é assim, peraí, vou mudar esse negócio. A gente tem o poder na nossa mão, só que a gente não vai. Por quê? Porque é muito mais forte, né? Hoje a igreja perdeu muito poder, mas a política está aí, né? Para manter. E a gente fica por medo. Aí quando não dá certo, aí a gente vai com um monte de outras coisas. Aí tem doença. Percebe a manipulação do sistema, gente? Então, assim, a gente tem que aprender. A gente É. precisa. Hoje mesmo eu estava conversando com o meu enteado, né, a respeito da gente ter consciência da maneira que a gente age, do porquê que a gente age, ou do que vem pensamento ruim, né, do que a gente tem ansiedade, né, e até eu comentei das constelações, eu não sei nem se eu expliquei direito, mas enfim, eu falei da consciência que a gente tem que ter no momento que vem um pensamento ruim, né, o porquê que a gente está tendo aquele pensamento, qual foi o gatilho que fez que a gente pensasse daquela forma, né? Sim. E que o sistema faz com que a gente, né, se desconecte realmente da nossa realidade, do nosso eu, né? Sim, porque não é interesse, gente. Não tem interesse. De verdade, não tem interesse. Não tem interesse do sistema de que a gente se torne mais inteligentes. Não existe. Não existe. Porque se eu me tornar inteligente, eu vou começar a questionar. Eu vou falar, peraí, mas por que eu tenho que trabalhar 8 horas? Mas peraí, deixa eu sair e montar uma empresa aqui, que dentro da minha empresa eu vou montar 2 turnos de 4 horas. Fulano trabalha 4 horas e ele pode trabalhar, ele pode fazer o que ele quiser com as outras 4 horas. Agora, se ele quer se matar de trabalhar, aí é problema dele. Entende? Então, assim, se a gente começar a pensar e falar, caramba, qual é o tempo que a gente fica. Por que a gente dorme? A gente dorme porque a gente precisa conectar no nosso mundo espiritual. Só que não, né? Ah, não, você dorme para descansar o corpo. Você dorme para você voltar para o plano espiritual, para você trabalhar no plano espiritual, para você voltar para cá. Então, a gente não sabe se a gente está aqui, e aqui é o lugar que a gente está para evoluir, e a gente volta para lá, a gente aprende, ou se a gente vai lá, aprende e volta para cá e entrega aqui, né? Acho que é mais fácil, enquanto a gente dorme, a gente tem os insights, vai para lá e chega aqui com uns comichão que dá na gente, com uns incômodos, né? Que a gente fala, eu não sei porque eu não estou feliz do jeito que eu estou vivendo, e começa a questionar, e começa a voltar lá atrás ao natural, a usar uma planta como um remédio, a usar coisas mais naturais para cuidar da própria saúde, começar a expandir a consciência e trabalhar a criatividade que a gente perdeu. Gente, o sistema aprisiona o ser humano dentro de trabalho, dentro de várias coisas, de entretenimento, que é para não dar tempo da gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, tá? É para isso, porque a maioria das pessoas fala, ai, não posso ir para aula hoje porque eu tenho que fazer tal coisa, tenho que trabalhar até mais tarde. Para quê? O que você vai aprender em trabalhar? Que você vai tá liberando você? Não, eu vou ter dinheiro. Dinheiro para quê? Para quê? Para quê? Para comprar, para gastar mais, não é? Para quê? Para viajar. Para quê? Para isso. Não é para crescer e evoluir. Porque se a gente está lendo um livro, é cansativo, estou com sono. A pessoa vai ler um livro, ela começa a ler a primeira folha do livro, ela não consegue, de tamanho é o cansaço do ser humano. Tamanho estresse, quando você chama uma pessoa para ir num treinamento no final de semana, a pessoa não tem ânimo, a pessoa fala, Deus me livre, eu vou descansar, vou para o treinamento nada. E quando a pessoa vai, a pessoa tem um start, fala, meu Deus, o que eu estava fazendo na minha vida? Aí chega do lado de cá, o que acontece? Anestesia. Aí o pessoal está aqui, todo mundo vivendo na roda, na corrida dos ratos, fala, isso é besta, vamos lá, vamos beber, vamos para balada. E aí, aí o ser humano fica só uma mão de obra, e uma mão de obra escrava, só isso. Só serve para o quê? Só para trabalhar. Só para trabalhar. Só isso. Só isso que a gente serve. Trabalhar, enriquecer quem já é rico. Trabalhar, enriquecer quem já é rico. Só isso. E quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, mais a gente precisa, e fica nesse rolo.
Entendeu? Então, as constelações, o modelo, né, que eu gosto muito de falar da constelação, não só a constelação em si, né, mas eu gosto de falar do pensamento sistêmico exatamente por isso. Se a gente olhar para trás, olhar a nossa ancestralidade lá, olhar para o que nós temos hoje, a gente vai falar, nossa, como nós evoluímos bastante, mas nós evoluímos também em algumas partes, porque a gente ainda continua ali num processo que é de uma alienação. Antes era a mulher alienada pelo homem. Hoje é os homens e mulheres alienados pelo sistema. Entendeu? E quando a gente fala que a gente tem que ter as 3 leis que organiza as famílias, as pessoas falam, é impossível, não tem como fazer isso. Gente, se eu não me dispuser em fazer isso, colocar em prática aquilo que eu aprendo, eu não vou mudar nada mesmo. Entendeu? Eu falo, eu quero viver até uns mais de 100, tá? Antes, agora eu não falo mais 100 não, tá? Falo mais de 100, porque se eu chegar no 100 e estiver boa ainda, aí Papai do Céu fala, não, vem, você falou 100 só. Não, é mais de 100. Quero 100 mais, sabe? 100 mais. Porque eu quero ver essa geração onde vai levar. Eu quero ver onde isso vai chegar, gente. Porque se a gente não acordar os nossos filhos, não despertar os nossos maridos, não despertar a nossa mentalidade, a gente vai viver só para trabalhar. Que a gente vive para trabalhar, não vive? Vive para trabalhar. O meu trabalho, eu falo, eu vivo para trabalhar, mas o meu trabalho ele é muito bom. Porque o meu trabalho é estudar e ensinar. Então, esse é um trabalho bacana, que acho que a gente deveria fazer isso direto. Mas quando a gente tem que trabalhar apertando parafuso dentro de uma fábrica, ou fazendo coisas, por exemplo, a Elaine trabalha tem uma lanchonete, né? Então não tem sábado, não tem domingo, é o tempo inteiro, né? É para quê? Para quê? Para descansar na semana, onde eu não posso participar de um final de semana, não ir numa praia? Não é? Então, para pensar se não é, se a gente não acaba se escravizando. E aí depois a gente não sabe porque a gente adoece. Então a gente tem que voltar, sim, olhar para trás e falar, olha, eu honro quem veio antes de mim, toda a minha ancestralidade já trabalhou muito para que hoje eu pudesse evoluir, crescer, aprender, cuidar das minhas emoções, quebrar os meus paradigmas e crença, porque a gente continua reproduzindo crença dos nossos antepassados. Crença de que o dinheiro só vem com muita dureza de trabalho, o dinheiro que vem fácil vai fácil, se eu não trabalhar eu não como, eu tenho que trabalhar com o suor do meu rosto, quanto mais eu trabalho, o trabalho é digno daquele, sabe aquela coisa que não é para trabalhar, a gente tem que trabalhar, mas tem que trabalhar em coisas que a gente gosta, e não é pelo dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência, ele precisa ser uma consequência, entendeu? Então, a gente olha assim, numa informação de escassez dentro da nossa alma, a gente não se contenta. Ah, eu tenho um carro tal, eu quero 2 carros. Ah, eu tenho um celular tal, eu quero dar o último. Ah, eu quero uma casa tal. Ah, não, nesse bairro eu não quero mais. Ah, eu quero isso. Ah, mas eu quero outra. Entende? A gente nunca está satisfeito. O dia que a gente estiver satisfeito com a roupa que a gente está usando e a gente aprender a fazer mais dinheiro e continuar usando essa roupa, aí a gente consegue enriquecer. Enquanto a gente continuar, enquanto a gente tiver que subir o padrão de vida toda vez que a gente ganha um pouco a mais, nunca vai ser o suficiente, nunca. Então, o ser humano ele é insaciável, ele não consegue gerar riqueza dentro dele, porque ele não fala, olha, eu tenho um apartamento tal, uma casa tal, tá bom assim, eu vou ficar com essa casa, vou fazer o dinheiro, vou trabalhar para que eu faça o dinheiro multiplicar, e aí eu vou gerar um nível de padrão de vida, aí depois sim eu compro. Aí sim eu compro. A hora que eu não precisar mais, tirar isso como num crediário, se eu não precisar fazer uma prestação para isso, eu vivo a vida mais tranquila. Aí ninguém para pensar nisso. Ah, eu quero uma vida no campo, onde eu tenha minha horta, onde eu tenha isso, onde eu tenha aquilo, onde eu possa experimentar a vida. Não. Ah, eu quero morar nisso, eu quero... Não é? Então, olha para onde vai a vida do ser humano. Mas cada vez mais não é em um, como que é o nome da palavra? Tem ganância e qualquer outra?
ambição. A ambição, ela é saudável. A ganância, ela é letal. A ambição é vida, porque você fala, eu quero elevar um pouquinho o meu padrão de vida. Mas quando você tem uma ganância que é, não, eu quero daqui, eu quero subir lá porque eu quero ter um helicóptero. Estava andando até ontem num trânsito com um carro velho. Aí ganhou o dia, não, eu quero um helicóptero. Entende? A pessoa quer dar salto para mostrar para quem? Para quê? Para ter que tipo de experiência? Então, a gente acaba gerando a própria dificuldade na nossa vida e a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa olhar para trás e falar, caramba, a minha ancestralidade já passou por tudo isso. Agora é hora de eu usufruir das coisas boas. Agora é hora de eu aprender e ensinar. Agora é hora de eu despertar, agora é hora de eu ajudar as outras pessoas a sair dessa máquina de produção de dinheiro para os outros. É uma produção de dinheiro para os outros. As outras pessoas enriquecem e você é simplesmente substituído. Substituído porque vai um, vem outro, morre. A hora. A hora, você morreu? Ah, morreu, toma aqui sua indenização por morte e bora lá, manda o próximo. É isso. A gente é só um número, né? É um número, é um número. E quando esse número está muito, muito grande, começa a se reduzir, né? Esse mundo, esse número, né? Está demais, está dando. Aí mata-se a população com vários tipos de coisas, né? Com comida, que a gente morre. Que eu gosto sempre de falar, eu falo isso para o meu filho. Mas o que tem? Não sei o quê, tomar um refrigerante. Gente, você está tomando um refrigerante hoje? Ah, mas é só hoje. Então amanhã vai ser só amanhã, não é só hoje, só hoje. Quando você percebeu, você passou uma vida inteira tomando refrigerante. Aí, quando chega lá no final, tem um câncer, não sabe de onde veio. É cancerígeno. Ah, mas eu adquiri câncer do nada. Não foi do nada. Você estava como uma ranzinha dentro da panela, cozinhando devagar. E aí você não percebeu. Aí, quando você sentiu na pele, já estava morrendo, porque aí tem o próximo consumista. Então, tanto faz quanto tanto fez, quantas pessoas morrerem. A terra absorve tudo. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Sobre alimentação, que tipo de vida eu quero ter? Eu quero me alimentar? Quanto tempo eu quero viver? Eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas que eu atendo em terapia: quanto tempo você quer viver? Quanto tempo ainda você quer ficar viva aqui? Eu quero ficar viva mais uns 30, 40 anos. E o que você está fazendo para chegar daqui 40 anos bem? Aí a pessoa começa a gerar angústia, porque ela não sabe, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Estou comendo tudo errado. Então, se eu quero viver mais 40, mais 50 anos, eu tenho que comer bem, comer direitinho. Eu preciso deixar a minha cabeça boa, preciso estudar, preciso aprender, preciso entender a vida, preciso parar de ser preconceituoso, preciso viver mais no natural, desembrulhar menos, né? Desembalar menos e desembrulhar, não. Descascar mais, desembrulhar menos. E a gente não faz isso, né? Então, acho que é para a gente pensar mesmo, o que será que a nossa ancestralidade espera de nós? O que será que lá atrás, quando a minha avó olha para mim e me lembra que eu conto para vocês que a minha avó me levava, eu tinha 7, 8 anos para pegar a fim de feira, eu estou com 54 hoje. Imagina lá, 47 anos atrás, eu olhando da minha vida de lá para hoje, falar, nossa, olha lá eu lá no futuro, eu ensinando as pessoas com o que eu aprendi aqui, né? Então, minha avó deve estar lá, minha avó deve estar pensando, a consciência dela deve falar, nossa, que bom, olha, aquele exemplo, a nossa situação lá atrás, onde minha neta comia. Gente, eu vou pegar fim de feira, porque eu não tinha o que comer em casa, porque a vida era muito difícil. Olha lá como ela está hoje, tirando isso como um aprendizado para poder ter uma horta em casa, plantar, comprar só o suficiente que vai comer. Não é? Então, a gente vai aprendendo. Então, a vida vai ensinando a gente o que eu preciso fazer para modificar a minha geração agora. Era dificilmente eu ter roupa nova, gente. Eu não tinha essa informação da minha mãe comprar muita roupa nova. E hoje eu adoro um brechó. Eu adoro, porque eu acho que brechó é uma moda sustentável. É uma moda sustentável. Porque aquela roupa que não serve mais para a pessoa, para uma outra pessoa vai servir. E aí você recicla. Ao invés de você jogar num canto, deixar lá mofando, é dinheiro parado.
Entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a viver de uma forma diferente. Eu falo lá no DMA, e a Karen participou, que a gente tem dentro da nossa casa dinheiro escondido, dinheiro parado, né? Dinheiro que não está movimentando. Por quê? Porque a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu a ser consumista, porque lá atrás as pessoas não tinham, a nossa ancestralidade não tinha, então agora a gente acha que tem a obrigação de ter mais do que eles. Não, a gente tem a obrigação de passar para frente uma cultura saudável do que é viver, certo? Então é isso que a nossa ancestralidade espera de nós, que a gente utilize todo o sofrimento deles para fazer diferente, não para fazer a mesma coisa. Certo? A gente vai terminar mais cedo, meninas, que só tem nós 3 aqui. E aí, como foi para vocês a aula hoje? Foi uma aula mais de conscientização, né? Porque a gente já vem falando a questão da ancestralidade, é mais para a gente cair na real da nossa vida e pensar o que eu não estou fazendo em prol da minha ancestralidade? O que eu estou negando com medo de mudança? Porque sou eu que sou o elo, nós somos o elo. Tem 3 gerações aqui para trás esperando a gente fazer diferente e 3 gerações que esperam movimento diferente da gente. Certo? Querem falar alguma coisa? Eu, nesses últimos tempos, aqui, principalmente esse ano, né? Essa questão da consciência, né? Que a gente tem que ter a consciência, principalmente dos nossos pensamentos, né? Para que a vida da gente flua melhor. É uma coisa que eu tenho passado isso para os meus aqui de casa, né? E para quem eu convivo, né? E ter essa consciência é fundamental, né? Fundamental para a gente ter uma vida melhor. Sim. Tanto para a saúde, prosperidade financeira, para o bem-estar mental da gente, isso aí é muito importante. Porque é aqui que começa tudo. É no processo mental. Se eu tenho um pensamento que eu fico reproduzindo uma vida inteira, tipo, gente, tem pessoas que ainda educam criança da forma que foi educada pelos pais. Tem gente que ainda grita com criança, tem gente que xinga criança, tem gente que bate em criança, tem gente que faz o mesmo comportamento lá de trás. Só que não sabe que são as feridas emocionais que elas estão hoje provocando nessa criança vai ter um peso muito maior do que a ferida que os nossos pais provocaram. Por quê? Os nossos pais não tinham consciência do tamanho do estrago que estava acontecendo. Nós temos. Nós temos. Então, a gente sabe se uma palavra negativa com energia pesada, se você ficar falando ela o tempo inteiro, você materializa ela. Você plasma ela na vida. Ah, então quer dizer que para o bem também? Sim. Se a gente tiver pensamentos, como a gente faz aqui no Aura Master, olha que a gente fica durante o Aura Master de 15 a 20 minutos num foco total da energia, um nível de energia elevadíssimo. É como se você fosse até a fonte criadora e bebesse direto da fonte. Você está ali, 15 ou 20 minutinhos, fazendo movimentos de uma conexão fantástica. A gente sente o nosso corpo vibrar. A gente sente o calor na nossa célula. A gente sente tudo isso, sente essa reorganização das nossas moléculas. Isso é real. E aí a gente faz isso para quê? Para que eu tenha uma consciência para um dia muito melhor. A gente volta, a gente está 7 dias fazendo a mesma coisa consecutivo, as nossas células, algumas células do nosso corpo já começam a reproduzir aquele último aprendizado. Fazendo 30 dias isso, imagina o que acontece. Você reprograma as suas células. Aí você já gerou um pensamento de abundância, de escassez, porque quando a gente fala, eu sou rica, eu tenho dinheiro, a nossa mente fala, é nada, você é pobre, você não tem onde cair morta. Aí a gente fala, é mesmo, né?
Aí eu quero aquele carro. Aí a mente vem assim, onde você vai arrumar dinheiro para isso? Quando você limpa nos processos mentais, quando você aprende a se manter num mental limpo, você conecta com o sentimento de ter o carro, aí você sente o cheiro, aí você bate no peito e diz, vida sensacional. Cara, isso está trazendo para você uma energia de reprogramação das crenças, entendeu? Então, não é à toa que a gente sai muito bem dentro de um trabalho desse. Por isso a gente tem que trabalhar muito pensamento, crença, fala, porque a nossa palavra tem poder, ela tem poder de materialização. A nossa palavra, ela causa um sentimento. Esse sentimento, ele provoca comportamentos. E se a gente fala coisas boas, 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 a gente está vibrando. Aí a vida, a sintonia da vida faz com que a gente se sintonize com essa faixa de frequência. Aí aquele emprego que era para vir, vem mais rápido. Aquele negócio está enrolado, vem mais rápido, porque eu entrei na frequência. Agora, estou aqui bem, aí tem uma pessoa de reclamação, 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 reclamação. A tua energia não vai, não flui. Né? Você não vai falar para a pessoa, sai daqui do meu caminho. Às vezes é o marido. O que a gente precisa fazer? Aumentar a nossa energia, fazer o que a Karen está falando, é levar para as pessoas e falar, olha, enquanto você tiver uma mente limitada, pensando coisa negativa, você vai atrair mais do mesmo. Isso é científico, gente, é neurociência, física quântica. Nós temos o poder de materializar. A gente nunca estudou tanto o poder da mente como a gente está estudando agora. Então, quando você toma decisão e você se coloca como responsável da sua vida e diz, não, agora chega, o jeito que eu estou fazendo não está dando certo, deixa eu mudar. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui vai dar certo. E quando você vê que dá certo, você fala, eu vou ter que ter vai ter que ter um sacro ofício, né? Que é um sacrifício, é um ofício sagrado, para que eu faça aquilo modificar. É um esforço que eu tenho que fazer. O que acontece? Eu modifico. Aquilo que eu modifico, eu falo, era isso que eu precisava. A consciência. Então, é a consciência de uma nova era, de pessoas que estão aprendendo e evoluindo. E a gente pode passar isso para as nossas crianças. Entenderam? Então, eu tenho, gente, um grande sonho, que é de conseguir treinar homens, mais mulheres, né? Porque as mulheres elas estão mais prontas, né? Treinar mulheres para que essas mulheres comecem a modificar o seu comportamento com os filhos e os filhos consigam crescer mais saudáveis e consigam ter famílias mais saudáveis. Essa, para mim, é o meu objetivo. E por onde eu passar, conseguir semear, eu já estou fazendo um pedacinho. É um pedacinho, é um pouquinho. Então, a gente precisa conectar com isso, entenderam? A gente não pode. Por mais que, mas eu não trabalho com isso. Viu o marido reclamando, fala para ele, marido, você já tentou agradecer? Minha mãe falava, vou agradecer do quê? Que eu não tenho nada para agradecer. Falei, não está acontecendo nada de novo para eu agradecer. Eu falei, mas a gente não agradece as coisas novas. A gente agradece aquilo que a gente já tem. Porque a gratidão daquilo que eu já tenho só vai me abrir a porta para coisas novas. Mas é uma consciência. Isso não é só palavra. Entendeu? É uma consciência. É um nível de consciência que se eleva. Aí a gente eleva. E aí a gente muda. Certo, meus amores? Então, vamos tirar uma fotinho bonitinha, sorrindo. Espera aí. Prontinho. Hoje só nós aqui. Vou colocá-la no grupo. E... Espera aí, gente. Deixa eu só terminar de salvar aqui. Para ver se deu tudo certinho. Não vale a pena colocar... Tá vendo como que não vale a pena colocar o material lá antes? Coloquei o material lá no grupo. Só vieram 3 pessoas. Tá vendo? É bom não colocar o material, é bom colocar o material só depois que termina a aula, porque as pessoas vêm pela curiosidade. Agora, semana que vem, a gente vai falar de relacionamento de casal. Depois, a outra semana, a última, é sobre a compreensão do perdão, o que é a aceitação e o perdão. Tá? Aí a gente vai concluir a aula, depois de uma semana, mais ou menos. Eu peço uma semana para vocês me darem.
para eu liberar. Na verdade, não, gente. Na verdade, assim que terminar a aula de vocês, eu já vou dar acesso para vocês à plataforma anterior. A aula de vocês que vai subir com 10 dias, tá bom? Porque eu já tenho uma turma gravada. E quando vocês entrarem nas aulas de lá, vocês vão ver que são aulas diferentes, são aulas complementares. A aula da ancestralidade que está lá complementa essa. Entendeu? Não é a mesma. Ah, eu não vou assistir a mesma, porque não dá, não é a mesma. É outra aula. Então, a aula de mãe que está lá é uma aula diferente da que eu dei dessa. A aula de casais que está lá é diferente da que eu vou dar dessa. Então, vocês vão ter, assim que terminar o curso, a plataforma do CIS, e aí, com 10 dias, as aulas da turma 2 sobem. Sobe tudo bonitinho, organizadinha, e aí vocês têm acesso por 6 meses com essa aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês e nos vemos na próxima semana. Para quem vai vir no Hora Master, nos vemos já já. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.